Resumo. A aula inicial deste curso tem um escopo bem abrangente e vai tratar de vários capítulos iniciais da norma. Será apresentado um breve histórico da criação da NB1, a primeira norma brasileira da ABNT e suas versões até a atual, e também uma visão geral da NBR 6118, mostrando os princípios básicos utilizados para a elaboração do texto e as principais novidades e alterações. Serão abordados sucintamente os capítulos iniciais, 1 a 4, que são os capítulos obrigatórios das normas da ABNT. No capítulo que trata dos requisitos gerais da qualidade e avaliação da conformidade do projeto, vão ser apresentados os requisitos de qualidade da estrutura e do projeto estrutural, bem como as condições relativas à documentação do projeto e de responsabilidade do engenheiro estrutural. Na parte referente ao capítulo de diretrizes para a durabilidade das estruturas de concreto, são expostos os conceitos básicos relativos à durabilidade, tais como vida útil, mecanismos de deterioração do concreto, do aço e da estrutura como um todo e classes de agressividade ambiental. Já no capítulo referente aos critérios de projeto que visam a durabilidade, aparecem os principais parâmetros responsáveis pela garantia da durabilidade, ou seja, cobrimentos, drenagem, influência do projeto, qualidade do concreto de cobrimento e controle de fissuração. A parte final da aula vai tratar das propriedades dos materiais, tanto do concreto quanto do aço, dando ênfase nas mudanças mais significativas e nas inclusões apresentadas. Sumário. Fórmulas e equações. Relação de tabelas. Introdução. O objetivo deste curso é oferecer a profissionais da área de projeto e execução de estruturas de concreto armado e alunos da arquitetura e engenharia civil uma atualização sobre a nova NBR 6118, NB1, Projeto de Estruturas de Concreto. Em função da magnitude de conteúdo desta norma, para sua utilização adequada será necessário um estudo sistemático e, em muitos casos, um aprendizado de conceitos novos com aprofundamento teórico considerável. Dessa forma, o conteúdo total da norma foi subdividido em 3 cursos, a fim de que possamos aprofundar sobre cada trecho e lhe auxiliar consideravelmente neste processo. Nestes cursos só serão abordados os aspectos referentes ao concreto armado, onde a primeira parte tratará dos objetivos da norma, definições, comportamento dos materiais, segurança, combinações de ações e estados limites último e de serviço. O segundo curso apresentará os conteúdos referentes à análise das estruturas. E no último, terceira parte, serão estudados os itens sobre dimensionamento dos elementos estruturais e tópicos especiais da norma. Está previsto um curso semelhante abordando o concreto protendido em uma etapa posterior. As aulas destes 3 cursos foram idealizadas agrupando conteúdos de modo que, além das explicações referentes ao texto base, podem ser introduzidos os conceitos e teorias correspondentes. Entretanto, a área de estruturas dentro da engenharia civil contém uma grande quantidade de conhecimento que geralmente não é oferecido no curso de graduação, sendo disponibilizado apenas em cursos de especialização, mestrado ou doutorado. Portanto, não se pretende aqui esgotar os assuntos apresentados e sim fornecer uma base teórica necessária para o entendimento e acompanhamento das ideias principais. Esta aula 1 tem um escopo mais abrangente que as demais do curso e vai tratar de vários capítulos iniciais da norma. São assuntos diversos e que, de certa maneira, podem ser tratados isoladamente dos temas subsequentes. O breve histórico da criação da NB1 e suas diversas versões até a atual dá uma ideia da importância dessa norma para a engenharia nacional. A visão geral apresentada tem como objetivo tornar familiar os assuntos mais importantes, mostrando os princípios básicos utilizados para a elaboração do texto e as principais novidades e alterações que serão tratados em detalhes em aulas posteriores. No capítulo que trata dos requisitos gerais da qualidade e avaliação da conformidade do projeto, buscou-se apresentar o assunto de forma prática e objetiva, auxiliando a criar a mentalidade necessária para a incorporação desses conceitos em projeto.
Nos capítulos de diretrizes para a durabilidade das estruturas de concreto e critérios de projeto que visam a durabilidade, são apresentados vários conceitos novos e discutidos os impactos dessa nova exigência em projeto. A parte que trata dos materiais procurou dar ênfase nas mudanças que ocorreram em relação à norma de 1978, fazendo comparações e mostrando em maiores detalhes os novos critérios. Breve histórico da norma. A primeira norma brasileira oficial foi a NB1 de 1940, Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado, e resultou da fusão de regulamentos anteriores elaborados pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e pela ADC, Associação Brasileira de Concreto. A sua realização coincide com o início dos trabalhos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O texto dessa NB1 de 1940 foi emendado em 1943 e revisto em 1950. Em 1960, foi feita uma grande revisão, dando origem à versão NB1 de 1960, cujas principais novidades foram a inclusão de um critério estatístico para a definição da resistência do concreto e a utilização do cálculo no estágio 3 para dimensionamento de peças de concreto armado. Em 1978, foi publicada uma nova versão, a NB1 de 78, Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, que teve uma forte influência da norma do CEB de 1970. Esta versão foi registrada no Inmetro em 1980, recebendo a designação de NBR 6118 de 1980. A publicação do Código Modelo do CEB FIP 90 deu início a uma movimentação na ABNT para a realização de uma nova atualização. Em 1993 foi lançado um texto base, criado por uma comissão formada por Fernando Rebouças Stuck, Ricardo Leopoldo e Silva França e José Zamarion Ferreira Diniz, e contou com a colaboração de vários outros profissionais. A partir deste texto base, foram criadas comissões de trabalho para a elaboração da versão final. Em 2000, houve uma grande divulgação de uma versão preliminar, e em 2001 foi colocada em votação uma nova versão desse texto. Em março de 2003, foi publicada a versão definitiva da NBR 6118 de 2003, Projeto de Estruturas de Concreto. E mais recentemente, a norma sofreu mais duas revisões, com pequenas alterações em 2007, ajustando um parâmetro relacionado a aderências das armaduras e adicionando alguns termos para melhor definição de alguns casos específicos ligados ao estado limite último. E em 2014, com uma maior magnitude de mudanças, onde foram adicionados especificações ligadas ao comportamento do concreto de alto desempenho e revisto os itens sobre cobrimento, módulo de elasticidade e dimensões mínimas dos pilares. Visão geral da NBR 6118. Para que se tenha um panorama geral da nova norma, destacam-se três aspectos: os princípios básicos que nortearam a elaboração do texto, as principais novidades que incluíram tópicos que antes não eram contemplados, as alterações que modificaram mais significativamente as condições de projeto às quais o meio técnico estava acostumado. Pretende-se com isso analisar a extensão da mudança e do trabalho necessário para a adaptação aos requisitos atuais. Princípios básicos. Norma exclusiva de projeto. A nova norma trata exclusivamente do projeto de estruturas. A parte integrante da NB1 de 78, que abordava a execução das estruturas, é agora uma norma separada, a NBR 14.931, Execução de Estruturas de Concreto. Norma para Projeto de Concreto Estrutural. A NBR 6118 é agora uma norma de projeto de concreto estrutural, ou seja, abrange o concreto simples, o concreto armado e o concreto protendido. Essa modificação segue uma tendência mundial de tratar os três tipos de concreto na mesma norma. Como consequência, a nova NBR 6118 é, na verdade, uma fusão das normas de concreto armado, NB1 de 78, e de concreto protendido, NBR 7197 de 89. Este fato deve-se a uma série de similaridades existentes entre as teorias de concreto armado e protendido,
O concreto armado pode ser entendido em vários aspectos como um concreto protendido com grau de proteção nulo. Valores de resistência característica do concreto. A NBR 6118 prevê limites ao valor da resistência característica do concreto. O valor mínimo a ser usado em estruturas deve ser de 20 MPa, e o valor máximo para que o concreto seja considerado de resistência normal deve ser de 90 MPa. O valor da resistência mínima aumentou para melhorar as condições de durabilidade da peça. Em função das condições de agressividade ambiental às quais a peça está submetida, esses valores devem ser ainda maiores, conforme será visto mais adiante. Norma-mãe. A NBR 6118 define os critérios gerais necessários para o projeto de estruturas de concreto, sejam elas de edifícios, pontes ou de qualquer outro tipo. É uma norma abrangente, mas que deve ser complementada por outras que fixem critérios para estruturas específicas. Nesse sentido, ela já foi chamada de norma-mãe pela comissão que a elaborou. Para a elaboração do texto, procurou-se utilizar a experiência brasileira e incorporar as contribuições de normas internacionais, principalmente do CEB e Eurocódigos. Optou-se por incluir uma série de prescrições que seriam, a princípio, de responsabilidade da NBR 8681, ações e segurança nas estruturas. Isso aconteceu devido à importância dessas prescrições e ao fato de que a NBR 8681 não é muito conhecida e estudada no meio técnico. A NBR 7187 de 2003, pontes de concreto armado e protendido, e a NBR 8681 de 2003, ações e segurança nas estruturas, já foram revisadas e adaptadas à nova filosofia de trabalho. Sequência de projeto. Os capítulos procuram acompanhar a sequência de projeto, ou seja, definição dos materiais, requisitos de qualidade, definição de vida útil e requisitos de durabilidade e definição das propriedades dos materiais. Deve-se, então, conceber a estrutura e seus métodos construtivos para passar para as etapas de definição das ações e suas combinações, análise estrutural, dimensionamento, verificação e detalhamento dos diversos tipos de peças estruturais. Os elementos estruturais foram agrupados por tipo, elementos lineares, lajes, elementos especiais, com a apresentação de todos os critérios de dimensionamento e verificação, segundo o tipo de solicitação, e em seguida as regras de detalhamento. Principais novidades. Durabilidade. Além da necessidade de uma estrutura precisar resistir a esforços com segurança adequada e possuir condições de utilização satisfatórias, a nova norma incluiu diretrizes e critérios de projeto para que uma estrutura possua uma durabilidade adequada, ou seja, que ela apresente durante determinado período de tempo condições de utilização satisfatórias sem a necessidade de manutenções extraordinárias. O período de tempo durante o qual se pretende que a estrutura mantenha as suas condições adequadas de uso sem intervenções significativas é chamado de vida útil da estrutura e deve ser definido em conjunto com o proprietário da obra. Qualidade. Foram incluídos requisitos mínimos de qualidade aos quais as estruturas de concreto devem atender. Podem ser estabelecidos requisitos adicionais em comum acordo entre o autor do projeto estrutural e o contratante. Vento como ação obrigatória. Na NBR 6118, o vento passou a ser uma ação obrigatória em todas as estruturas. A ação do vento, embora não explicitamente obrigatória na norma de 78, tem sido considerada correntemente nos projetos desde o início da década de 90. Esta postura foi sendo alterada com a conscientização dos engenheiros de estruturas sobre a mudança de comportamento dos edifícios com o aumento dos vãos médios entre pilares e a baixa capacidade resistente das vedações. Essa mudança contempla as novas tipologias dos edifícios, que atualmente podem ser altos, com grandes vãos, com fachadas de vidro e divisórias leves, e, portanto, com estruturas mais sensíveis aos efeitos do vento. Imperfeições geométricas, locais e globais. As imperfeições geométricas a serem consideradas nas estruturas são agora globais e locais. As imperfeições geométricas globais consideram o desaprumo da edificação como um todo.
Já nas imperfeições geométricas locais, deve ser considerado o desaprumo dos pilares em um ou dois andares simultaneamente e a falta de retilinidade ao longo de um andar. Além disso, não há mais a obrigatoriedade de sobrepor-se a ação acidental à ação inicial de primeira ordem, bastando tomar-se a maior dessas ações. Análise estrutural. Na NBR 6118, existe uma preocupação em considerar a estrutura como um todo, diferentemente da NB1 de 78, cuja maior preocupação era com os diferentes elementos estruturais isolados. A inclusão de indicações para a análise estrutural vem também contemplar a utilização crescente de recursos computacionais. A consideração das não linearidades, tanto do material quanto geométrica, encontra-se mais presente ao longo da norma, sinalizando para a utilização crescente de análises não lineares, com o respectivo auxílio de programas computacionais. Novo modelo para dimensionamento ao cisalhamento. São dois os modelos propostos para o dimensionamento ao cisalhamento. O modelo 1 é análogo ao modelo anteriormente utilizado. Já o modelo 2 permite a utilização de bielas de compressão com ângulos diferentes de 45 graus. Devido a uma nova expressão para a capacidade última da seção ao cisalhamento, estes modelos permitem aumentar os limites de solicitação por cortante nas vigas, com um menor consumo de armadura. Modelos de bielas e tirantes. Para o dimensionamento de regiões especiais e elementos especiais, a NBR 6118 permite a utilização de modelos de bielas e tirantes. Fadiga e solicitações dinâmicas. A verificação do estado limite último de fadiga e dos estados limites de vibração excessiva devido às ações dinâmicas faz parte agora do escopo da norma. Alterações principais. Estados limites de serviço. Os estados limites de serviço sofreram modificações significativas. Houve uma diminuição considerável do valor do módulo de elasticidade do concreto ECS para projeto, quando não se obtém seu valor através de resultados de ensaios. Simultaneamente, houve uma diminuição na inércia a ser considerada nas peças de concreto, nas quais os momentos fletores superaram o momento de fissuração, bem como uma abordagem simples para a consideração da fluência. A consequência imediata é a necessidade de um cuidado maior na determinação das dimensões das peças estruturais, para limitar as flechas nas estruturas. Cobrimentos. Em função de requisitos de durabilidade, os cobrimentos mínimos exigidos pela norma aumentaram. Esses cobrimentos, se associados à compacidade do concreto, garantem maior durabilidade da peça. A compacidade do concreto fica caracterizada na norma através do fator água-cimento e da classe de resistência do concreto. Análise de estabilidade global. Existe a necessidade de verificar se a estrutura é de nós fixos ou móveis. Essa nova nomenclatura adotada serve para identificar as estruturas que sofrem deslocamentos horizontais, que não alterem significativamente os esforços calculados por teorias de primeira ordem. Por exemplo, teorias elástico-lineares, daquelas nas quais é necessário considerar os efeitos de segunda ordem globais na estrutura. Para essa finalidade, a norma disponibiliza dois coeficientes, o parâmetro alfa e o coeficiente gama-g. Instabilidade e efeitos de segunda ordem. A inclusão de um capítulo sobre instabilidade e efeitos de segunda ordem permitiu a definição mais precisa e completa dos diversos fenômenos envolvidos, tanto locais como globais. No caso de pilares esbeltos, estão normalizados diversos procedimentos de verificação baseados em diagramas momento-curvatura. O critério de dispensa da análise dos efeitos locais de segunda ordem deixa de ser baseado no índice de esbeltez fixo lambda igual a 40 e passa a utilizar índices de esbeltez lambda variáveis. Verificação da ductilidade. Exige-se, a partir de agora, a verificação da capacidade de rotação das seções transversais de peças submetidas à flexão. Essa condição pode ser obtida através da imposição de relações x sobre d menores do que certos limites. Nos casos usuais em que se pretende melhorar a ductilidade, por exemplo nas regiões dos apoios,
A relação x sobre b deve ser menor ou igual a 0,5. Quando existir redistribuição de esforços, essas relações devem ser ainda menores. O dimensionamento de seções transversais com a armadura dupla também deve seguir esses novos limites, e não mais o tradicional limite entre os domínios 3 e 4. Observações. Não é necessário conhecer concreto protendido para a utilização da norma. Os tópicos sobre o assunto geralmente são apresentados depois das prescrições para concreto armado. Entretanto, o conhecimento sobre proteção pode ser útil em várias situações. Os aspectos referentes ao concreto protendido não estão no escopo deste curso. A utilização de programas para análise e projeto de estruturas já é uma realidade do meio técnico. Essa poderosa ferramenta trouxe um grande avanço no projeto estrutural, mas é um recurso que deve ser utilizado com grande cuidado e responsabilidade. Os problemas gerados por um uso inadequado dessas ferramentas podem ser enormes. Segundo Cook, 1989, embora o método dos elementos finitos possa fazer um bom engenheiro melhor, ele pode fazer um engenheiro fraco mais perigoso. Essa preocupação é válida não só para os programas baseados no método dos elementos finitos, mas para todos os programas de análise e detalhamento de estruturas. A utilização desses recursos deve estar sempre associada ao pleno conhecimento das teorias correspondentes e de todos os procedimentos utilizados internamente no programa. Deve-se lembrar que o usuário é o responsável pelo modelamento da estrutura, etapa fundamental para a obtenção de um bom resultado final. Mas tem vantagem de trabalhar mais X e tem desvantagem também. Capítulos obrigatórios da ABNT. Em todas as normas da ABNT, os capítulos 1 a 4 são obrigatórios e sempre tratam respectivamente sobre objetivos e escopo, referências normativas que contêm prescrições complementares à norma em estudo, definições utilizadas ao longo de toda a norma e simbologia. Os objetivos da NBR 6118, apresentados no capítulo 1, devido à sua evidente importância, são reproduzidos a seguir. Esta norma fixa os requisitos básicos exigíveis para projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido, excluídas aquelas em que se empregam concreto leve, pesado ou outros especiais. Esta norma aplica-se às estruturas de concretos normais identificados por massa específica seca maior do que 2.000 kg por metro cúbico, não excedendo 2.800 kg por metro cúbico do grupo 1 de resistência C20 a C50 e do grupo 2 de resistência C55 a C90, conforme classificação da ABNT NBR 8953. Entre os concretos especiais excluídos desta norma estão o concreto massa e o concreto sem finos. Esta norma estabelece os requisitos gerais a serem atendidos pelo projeto como um todo, bem como os requisitos específicos relativos a cada uma de suas etapas. Esta norma não inclui requisitos exigíveis para evitar os estados limites gerados por certos tipos de ação, como sismos, impactos, explosões e fogo. Para ações sísmicas, consultar a ABNT NBR 15.421. Para ações em situação de incêndio, consultar a ABNT NBR 15.200. No caso de estruturas especiais, tais como de elementos pré-moldados, pontes e viadutos, obras hidráulicas, arcos, silos, chaminés, torres, estruturas offshore, ou em que se utilizam técnicas construtivas não convencionais, tais como formas deslizantes, balanços sucessivos, lançamentos progressivos e concreto projetado, as condições desta norma ainda são aplicáveis, devendo, no entanto, ser complementadas e, eventualmente, ajustadas em pontos localizados por normas brasileiras específicas. Neste curso, as definições e simbologia serão apresentadas e comentadas no decorrer das aulas e poderão ser encontradas também no glossário disponível no ambiente Sala de Aula do Web Ensino. Qualidade da estrutura e conformidade do projeto. Requisitos de qualidade da estrutura.
A qualidade é um atributo de difícil quantificação e se materializa na eficácia de um sistema ou produto em satisfazer expectativas de desempenho. Estas expectativas são classificadas em requisitos de qualidade. No caso das estruturas de concreto, espera-se que elas atendam a estes requisitos durante toda a sua vida útil com um nível apropriado de eficácia, quando sob a influência de ações externas e de influências ambientais previsíveis na ocasião do projeto. Devem também apresentar comportamento não frágil em circunstâncias excepcionais, não dar falso alarme e danos desproporcionais às causas de origem. A NBR 6118 classifica os requisitos de qualidade em 3 grupos. Grupo 1. Capacidade resistente adequada. É a condição primária da existência da estrutura que deve resistir às ações previstas sem romper e sem perder a estabilidade, seja no todo ou em qualquer elemento isoladamente. Grupo 2. Bom desempenho em serviço. Resguardar a estrutura de danos, tais como fissuração excessiva, deformações abusivas incompatíveis com o bom funcionamento da estrutura ou de qualquer componente da construção e de danos devidos a vibrações que sejam indesejáveis ao uso da obra. Grupo 3. Durabilidade. Capacidade da estrutura de manter-se em utilização durante o período previsto para sua vida útil, sem necessidade de reparos adicionais àqueles contidos no Manual de Manutenção da Construção, desde que mantidas as condições ambientais e de uso estabelecidas quando da elaboração do projeto. É possível adicionar-se requisitos em condições especiais, dependendo do tipo da estrutura, situação de utilização ou de região de uso, tais como resistência ao fogo, resistência à explosão e ao impacto, resistência a sismos, isolamento térmico, acústico e estanqueidade, e condicionamentos estéticos, econômicos e de impacto ambiental. Em relação à qualidade das estruturas, cabe transcrever um comentário feito pelos autores desta aula. É de suma importância que o projetista estrutural tenha consciência da mudança de postura da atual norma em relação à de 1978, tendo em vista que, de agora em diante, se espera deste e de seu contratante um maior cuidado com o bom desempenho da estrutura no que tange aos grupos 2 e 3, sem descuidar dos requisitos do grupo 1. Para tanto, cabe aos profissionais uma maior interação com outros especialistas, que tenham domínio e conhecimento profundo do comportamento dos materiais, e na aplicação de vedações e revestimentos sobre a estrutura, fatores que poderão influir positivamente ou não para um adequado desempenho da mesma ao longo do tempo. Sabe-se que o concreto, como material, evoluiu muito tecnologicamente, tanto em face ao cimento quanto em relação aos aditivos que a este se pode incorporar. No entanto, a evolução deve vir acompanhada pela adequada especificação dos constituintes do concreto, tendo em vista as necessidades de desempenho acima.